noite, meu nome é Jamar Monteiro, estou diretor pedagógico do Colégio Barão de Mauá. Hoje fui convidado para conversar sobre um tema que muito me agrada, é felicidade. Antes de iniciarmos nosso bate-papo, eu gostaria de refletir com vocês alguns questionamentos. É possível ser feliz nessa vida? É possível construir a felicidade frente ao outro? É possível encontrarmos respostas para as nossas angústias? Hoje, em especial, nós vamos falar sobre felicidade, mas eu devo situá-los em relação ao momento que nós estamos vivendo. É um momento completamente atípico, diferente, nunca imaginado pela nossa sociedade e por nós. Estamos vivendo hoje uma pandemia, uma quarentena e mais, do meu ponto de vista, nós estamos vivendo a pior das crises, que não é a crise econômica, nem social e nem política, né? Mas é a crise de valores. E não dá para a gente falar de felicidade sem entender essa crise de valores que nós estamos vivendo hoje. Está muito ligada à questão da concepção de felicidade com o momento social, histórico, cultural, religioso que a gente vive, até ideológico. Essa crise de valores que hoje afeta as famílias, os lares e as pessoas, não afeta só diretamente as relações que elas instauram, mas afeta sim o dia a dia, afeta o espírito, a relação do trabalho, a relação familiar, a relação com as pessoas. Essa crise de valores instaurada nos faz perder a clareza de papéis institucionais. Eu, no âmbito educacional, por exemplo, me deparo com situações controversas. A gente observa na sociedade, por exemplo, que há políticos que não sabem fazer política, há religiosos que não sabem professar o que acreditam, né? A gente percebe que há pais que não sabem mais o que é ser pai, há filho que não sabe o que é ser filho. Essa crise de valores nos faz, de alguma forma, perder a nossa clareza de papel institucional. Nesse sentido, o que a gente precisa compreender? O que ela tem a ver com a felicidade? Tem tudo. Quando a gente perde a clareza do que nós somos, do porquê viemos, para onde vamos, qual é o sentido da vida, nós nos afastamos daquela emoção, daquele sentimento que é traduzido como felicidade. Então, hoje, em especial, nós percebemos, todos vocês percebem, que estamos inseridos numa crise e precisamos de alguma forma encontrar algumas respostas. A família hoje, diferente da família tradicional, quando a gente fala de família, é bom lembrar também que existem inúmeros tipos de família e elas são construídas, idealizadas dentro da visão sociológica, antropológica. Então, quando você fala tipo de família, você tem um universo de tipos de família. Hoje, em nossa sociedade, nessa crise de valores instalada, a gente observa que existe uma família conhecida como família moderna. E o que caracteriza essa família moderna, né? Além de estar ligada às questões tecnológicas, científicas, em volta de uma televisão, de tablets, de internet, o que caracteriza essa família moderna? Essa família moderna inserida nessa crise de valores, a gente observa que ela está perdida em si, em alguns momentos, né? Ela acaba se perdendo em si, ela acaba se desfigurando no seu papel. A gente observa nas relações que há muito pai que não sabe o que é ser pai, muita mãe que não sabe o que é ser mãe, muito filho que não sabe o que é ser filho. Aí é um exemplo claro da falta de clareza de papéis. Quando você observa, por exemplo, crianças, jovens usando de linguagem inadequada, quando você observa, por exemplo, filhos enfrentando o pai sem usar o diálogo, a gente percebe que essas clarezas de papéis precisam ser trabalhadas, né? O filho não vê o pai como um pai e a mãe como a mãe. O filho não consegue ver que o pai é mais do que um amigo, que mãe é mais do que amigo. Pai é pai, mãe é mãe. Então, diante desse contexto que nós estamos vivendo, que a família moderna está inserida nessa crise de valores, ela nos faz também pensar e nos leva, a alguns momentos, a refletir a nossa situação na sociedade. E nos faz também indagar
Qual é o sentido da vida? Por que viver? Por que eu tenho uma família? Né? Por que eu trabalho? Por que eu não trabalho? Então, isso traz à tona uma questão de extrema importância que nos meus estudos colaborou muito para a gente definir felicidade. Isso nos deixa, esses questionamentos da família moderna, essa crise de valores, nos deixa de alguma forma angustiados. E o que é angústia? Né? Olha só, para a gente falar de felicidade, a gente tem que falar da crise de valores, da família moderna e falamos da angústia agora. O que é essa angústia? É a ausência de resposta. É quando um pai olha para o espelho ou conversa com a esposa e diz: eu não sei o que fazer nessa situação, eu não sei como lidar com o nosso filho, eu não sei como lidar com a nossa filha, eu não sei o que fazer. Isso causa uma angústia. Né? E filosoficamente, a angústia é a ausência de respostas. E quando nós estamos inseridos nessa ausência de respostas, o que acontece? Nós descortinamos um mundo perigoso, que atende a baixa autoestima, e se a gente não vigia, pode levar-nos até uma possível depressão, que é uma doença muito comum hoje no contemporâneo. E é uma doença danada de ruim que só quem teve sabe como é difícil lidar com ela. Por isso que nós precisamos conversar um pouco mais sobre essa angústia, entendê-la, para a gente poder encontrar a felicidade. Você deve estar se perguntando, né? Poxa, a palestra sobre felicidade, falou-se agora da pior das crises, que é a crise de valores, agora falou-se da família moderna, essa família que está em constante mudança, é uma família diferente das famílias de 5, de 10 anos atrás, 2 anos atrás, características próprias. E agora nós estamos falando de angústia, que é a ausência de respostas. Sim, essa crise de valores, essa mudança de estrutura de família, nos leva muitas vezes a questionar: será que eu estou bem educando os meus filhos? Será que eu estou de bem comigo? O fato é que quando a gente está bem, a gente age melhor com as pessoas e conosco. Quando a gente está bem, a gente não tem problemas, a gente tem obstáculos a serem resolvidos. Quando a gente está bem, a gente não tem uma crise conjugal, a gente tem uma pequena divergência de opinião com a companheira, com o companheiro. Mas na verdade, quando a gente está bem, a gente consegue descortinar aquilo que está escondido, muitas vezes em nós e no outro. E felicidade, para a gente definir felicidade, a gente precisaria de pelo menos 2, 3 horas para poder ousar definir felicidade. Porque a felicidade, na verdade, ela nasce de contextos. De contexto histórico, contexto sociológico, religioso. Então, há inúmeras definições de felicidade. Quando você pega os pré-socráticos até os contemporâneos filósofos, você percebe que há inúmeras definições. Quando você pega a ciência, há conceitos. Dentro da psicologia se vê de uma forma, dentro da psicanálise da outra, dentro da medicina se tem uma outra visão do que é a felicidade. Mas quando a gente começa a fazer as comparações e ver o que elas têm em comum, a gente observa que a felicidade está intrinsecamente ligada com o sentimento de satisfação. Olha só que coisa mais interessante. Quando a gente está satisfeito, a gente está feliz. Feliz em estar ao teu lado, feliz de poder compartilhar essa refeição, feliz em poder conversar com você, feliz poder te reencontrar, feliz por poder apreciar esse lugar com você. Então, a gente percebe que a felicidade tem a ver com a questão da satisfação, do estar satisfeito. Olha que interessante. Então a gente percebe que dentro da definição filosófica, científica, religiosa, há esse ponto em comum, que a felicidade tem a ver com a satisfação interior. Olha que ponto interessante. Ao longo dos nossos estudos, eu observei e percebi que se a felicidade é a satisfação do homem no mundo, a questão é como eu vejo o mundo, como eu vivo a minha vida. De que forma eu estou vivendo a minha vida, de que forma eu vou interagir com as pessoas, de que forma eu reajo às colocações. Então a felicidade, ela
tem a ver com tudo isso. Aí você deve estar pensando, mas o que a crise de valores, a família moderna e a angústia tem a ver com tudo isso? Quando nós estamos em crise, nós perdemos a clareza de nossos papéis. O que significa? O professor, por exemplo, perde a clareza do que é ser professor. O aluno perde a clareza do que é ser aluno. O médico perde a clareza do que é medicar. Olha só que interessante. O que significa? Quando um professor perde a clareza de ser professor? Quando ele esquece de professar aquilo que ele acredita. Então, nessa crise de valores que nós estamos inseridos, nós observamos que quando a gente perde a clareza do que nós somos, nós geramos a angústia, que é a ausência de resposta. Essa ausência de resposta nos deixa com baixa autoestima muitas vezes e pode nos levar à depressão, porque a gente precisa encontrar uma resposta que nos satisfaça. E onde está a felicidade? Como eu disse agora há pouco, se nós formos conceituar o que os filósofos, cientistas apontam, né, em termos de felicidade, a gente vai encontrar algumas coisas em comum. Entre elas, o nível de satisfação, quando você está satisfeito. Nós descobrimos também que existem caminhos para a gente construir essa felicidade. E esses caminhos não são fáceis de serem trilhados, muito pelo contrário. Eles requerem muito esforço pessoal, muita disciplina, muita organização, muito empenho, muita dedicação. Então eu estou afirmando que para ser feliz, construir a felicidade, eu preciso também desprender vontade, empenho, desejo, querer. Porque sem isso fica difícil de construir essa felicidade. No meu trabalho Felicidade Como Construí-la, que é um livro lançado em 2007, e nós apontamos alguns caminhos importantes para você que deseja, acredita e quer construir a felicidade. Um primeiro caminho que a gente aponta no livro, depois de conceituar a felicidade, é justamente apontar para o leitor que a primeira coisa que ele precisa fazer é ter clareza do que ele é, ou seja, ter clareza do seu papel. Hoje, por exemplo, vamos deixar isso numa linguagem muito didática. Hoje eu estou aqui palestrante. Quando eu estou na escola, no Colégio Barão de Mauá, eu não estou palestrante, eu estou diretor pedagógico. Quando eu estou em casa, eu não estou palestrante, não estou diretor pedagógico. Eu estou pai do Gabriel e da Júlia, esposo da Norien. Quando eu estou com os meus amigos numa roda de samba, fazendo samba raiz, eu estou lá como amigo, como pessoa comum. Então, para a gente buscar a felicidade, a gente precisa primeiro nos perguntar quem eu sou. Ter absoluta clareza de qual é o meu papel. Se hoje na escola eu estou diretor pedagógico, eu não posso conversar com o pai como se eu fosse também pai do Gabriel e da Júlia. Eu converso como diretor pedagógico. Eu não posso conversar com um professor aqui na escola como se eu estivesse conversando com um amigo tocando o meu cavaco. Eu preciso lembrar constantemente que há papéis e eles precisam ser executados da forma mais limpa possível. Por exemplo, hoje eu estou palestrante. Qual é a função de um palestrante? A função de um palestrante é inquietar a mente do seu ouvinte. Não é agradar. É porque a gente não vai conseguir agradar 100%. Não consegue, é impossível. Mas a função de um palestrante é inquietar a mente do seu ouvinte. Se você sai da minha palestra inquieto, eu cumpri meu papel. O que é inquieto? Pensar sobre o que foi dito. Então eu acredito, e nos meus estudos, no meu livro Felicidade Como Construí-la, eu aponto a clareza de papéis como o primeiro caminho para se construir a felicidade. Por exemplo, se eu estou no trabalho, então se você está no trabalho, então lá você não é o pai do teu filho, você não é a mãe do teu filho, lá você é uma colaboradora de uma organização.
Então adianta você levar os teus problemas pessoais, familiares para dentro do trabalho? Aí você vai dizer para mim, mas nós somos uma coisa só. É difícil de separar as coisas. Realmente, a gente não separa. Consciente e inconsciente, eles se interagem o tempo todo. Mas eu preciso esforçar-me. Veja que eu disse agora há pouco que precisamos de dedicação, de esforço pessoal. Eu preciso lembrar que no meu serviço eu não sou, né, o pai dos meus filhos. Né? Eu quero deixar bem claro que no meu trabalho eu sou colaborador. Eu não sou o pai. Eu vou continuar sendo pai dos meus filhos, isso não tem dúvida. Mas no meu serviço não é o pai que está ali, é o colaborador. É a pessoa que está lá executando funções. E para a gente construir a felicidade, a gente precisa lembrar o tempo todo. A gente observa no âmbito organizacional que as pessoas perdem essa clareza de papéis o tempo todo. Às vezes você vê colegas colaboradores trocando palavras como se fossem amigos. E amigos nos permite falar qualquer coisa, né? Então, às vezes, até o desnecessário. Você observa pessoas, por exemplo, interagindo com a outra, usando vocabulário, expressões não adequadas no âmbito educacional, porque acredita que a pessoa é amiguinha e eu posso tratar aquela pessoa com desdém, que ela não vai entender. Eu trato essa pessoa desse jeito, e não é. A gente precisa entender que para se construir a felicidade, a gente precisa primeiro evidenciar nossa clareza de papéis institucionais. O que significa isso? Lembrar constantemente que aqui, né, no seu trabalho, você é o colaborador. Na tua casa, você é o esposo, a esposa. Você é o pai, a mãe. E quando a gente deixa isso bem claro, a gente começa a sentir-se mais harmônico, mais em sintonia com as pessoas. Porque muitas vezes, o que acontece? O pai sai do seu trabalho, a mãe sai do seu trabalho, extremamente estressado, com problemas focados no trabalho. E quando ela esquece de deixar o colaborador estressado na organização, na empresa, e chega em casa com essa carga de estresse, chega em casa com essa carga de cansaço, de estresse, muitas vezes esse pai, essa mãe, olha para a esposa, para os filhos e fala com a esposa, com os filhos como se fossem os colegas de trabalho. E eles nem sabem do que esse pai passou, o que está passando no emprego. Por quê? Porque ele levou o pai estressado. E na verdade a esposa e os filhos não são videntes, adivinhos para saber o que aconteceu no serviço. É nós que temos que nos vigiar. Quando a gente chega em casa, a gente tem que lembrar que não é o colaborador da empresa que está chegando em casa. Quem está chegando em casa é o companheiro, a companheira, é o pai, é a mãe. E o que a esposa espera do companheiro? O que os filhos esperam desse pai? Eles esperam topar com um colaborador estressado ou com alguém disponível para uma conversa? E quando a gente busca essa clareza, a gente vai construindo a satisfação. A gente vai aprendendo a separar joio de trigo, vai aprendendo a separar tudo isso. Então é muito importante a gente observar esse primeiro caminho para a construção da felicidade. Então vamos lá, o primeiro caminho é ter clareza de papéis. O segundo caminho, que a gente aponta no livro Felicidade, Como Construí-la, a gente faz um convite para os pais quebrarem as próprias condicionantes formativas. Meu Deus, o que será isso? Que coisa é essa? O que são condicionantes formativos? Olha, eu com toda certeza, quando estou em sala de aula enquanto professor universitário, muitas vezes eu utilizo jargões que os meus próprios professores que me formaram utilizavam. São minhas condicionantes formativas profissionais. Muitas vezes eu utilizo estratégias, jargões, palavras que me foram ditas, são as condicionantes. Quantas e quantas vezes, por exemplo, uma condicionante familiar, quantas e quantas vezes eu não me via gritando com o meu filho e com a minha filha da mesma forma que minha mãe gritava comigo. Isso é uma condicionante formativa familiar. Como eu sei que é uma condicionante? Que depois que a gente esbraveja, fala alto, fala, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu estou
falando desse jeito com a minha filha, porque eu estou gritando com meu filho, né? A gente começa a se questionar. A gente fala, mas não é assim que eu desejo educar os meus filhos. Então a gente, para ser feliz, além da clareza de papéis, a gente precisa reconhecer quais são as nossas condicionantes formativas e quebrá-las. Eu não quero educar como fui educado, eu quero educar de uma forma melhor. Tem muita coisa boa que meus pais, né, me educaram e eu transmiti para meus filhos. Né? Não, há coisas que podem ser reproduzidas, mas há coisas que precisam ser revistas. Por exemplo, eu não preciso gritar com os meus filhos para ser ouvido. Eu posso conversar para ser ouvido num tom mais ameno. Minha mãe acreditava que tinha que falar alto. Então, isso são condicionantes que a gente precisa aprender a reconhecer. Você que está me ouvindo precisa entender, né, que você não é seu pai, que você não é sua mãe, que você não é seu patrão. A questão ainda é quem é você, qual o sentido da sua vida, para onde você quer ir. Você quer a felicidade? Construa. Necessita esforço e empenho pessoal? Muito. É trabalhoso construir a felicidade? Muito. Mas se você não buscar a clareza de papéis e não aprender a reconhecer as suas condicionantes formativas, fica difícil. E todos nós, sem exceção, carregamos essas condicionantes formativas, tanto pessoais, profissionais, e a gente precisa começar a aprender a lidar com elas. E a gente precisa reconhecer que quando a gente não consegue lidar com as condicionantes, a gente precisa buscar ajuda especializada. Eu, além de ser diretor pedagógico, sou psicanalista formado e atuo há muito tempo na área. Tenho muitos pacientes. E quando a gente começa a trabalhar essas questões das condicionantes, muitos ficam eufóricos no sentido de reconhecer coisas que até então não reconheciam. Então é um exercício muito interessante você se descobrir quem você é. Será que você é tua mãe? Você é teu pai? Você é teu vizinho, teu patrão? Quem é você? Né? Então, além da clareza de papéis, reconhecer condicionantes. Vamos dar um exemplo mais didático para vocês entenderem uma condicionante formativa. Imagine que você tem uma filho ou filha de 3 anos de idade. Né? Imagine que você está na cozinha, é teu dia de preparar a refeição. Normalmente essas crianças querem imitar o que os adultos estão fazendo. Se você está lá preparando os legumes, as hortaliças, normalmente as crianças querem ajudar. Então elas pegam uma cadeira e vão querer montar salada, ajudar. E nós temos que incentivar essas crianças a fazerem isso, no meu ponto de vista. Né? Por quê? Porque isso ajuda muito no processo de autonomia dessas crianças. E vamos imaginar também que chega um determinado momento que é perigoso uma criança ficar na cozinha, quando você está com óleo fervendo, o forno está aceso. E aí o que a gente costuma fazer? Né? Se você, por exemplo, é filho de um pai que foi, vamos dizer assim, provedor, né, de uma família de pais provedor. O que é um pai provedor? Aquele que acredita, olha só, acredita que a responsabilidade dele está em pagar as contas. O restante, cuidar das crianças, cuidar da casa, é da mulher. Isso é dentro do núcleo de família nuclear, é mais ou menos isso que acontecia. Mas se você foi educado numa família em que o pai era provedor, você vai me entender muito bem agora. Pai provedor é aquele que se preocupa em pagar as contas, não deixar faltar nada. Mas imagine que a tua companheira, faça de conta que quem está na cozinha lá, organizando a salada, é a esposa, a filha de 3 anos, e de repente, chega um determinado momento, a mãe, saudável mentalmente, diz para a filha, filha, muito obrigado, né? Obrigado pela sua companhia, foi muito bom você ajudar, ressalta positivamente a importância do trabalho dela. Agora você tem que ficar com seu pai lá na sala enquanto eu termino de fazer o jantar, porque é perigoso. A mamãe vai trabalhar com fritura, o óleo é quente, o forno está quente. Aí imagine essa mãe levando essa criança para a sala e ela diz assim para o marido, né? O meu querido, agora passo a bola para você, eu vou terminar nosso jantar, por gentileza, fique com nossa filha. Se esse pai é filho de um pai provedor, tem um problemaço aí, né? Porque o pai vai dizer assim, vem cá, fica com o papai.
Mas se o pai não dá atenção para essa filha, não descobre qual é o interesse dessa filha, depois de 3 minutos, 4 minutos, a criança está de volta na cozinha. E aí, muitas vezes, gera um clima horrível em casa. Discussões. Poxa, você não pode ficar 5 minutos com a nossa filha. Você não pode fazer isso. Você não pode me ajudar nisso. Você não me ajuda em nada. Aí cria-se uma crise, uma DR violenta. Tudo isso fruto do quê? Das condicionantes formativas, da gente não ter entendido a formação até familiar das pessoas. Então, para se construir a felicidade, além da clareza de papéis, a gente tem que reconhecer essas condicionantes formativas. Nesse exemplo que eu dei, se esse pai sabe que ele tinha que dar atenção para a filha e não deu, e ele não consegue mudar a maneira de ser, é hora de procurar ajuda especializada. E aí a gente entra para poder ajudar essa pessoa vê o que ela não está vendo, né? E eu acredito muito nisso. Acredito também, e aí eu quero compartilhar com vocês, que além da clareza de papéis, da quebra de condicionantes, é importante também você, aprender a se revestir da sua própria singularidade. Isso é uma coisa muito interessante, muito importante para a nossa reflexão. É a base para se construir a felicidade. Revestir-se da própria singularidade. Mas o que vem a ser isso, né, Jamar? Que você está falando aí? Você tem que entender o seguinte: nós somos pessoas únicas. Graças a Deus não há duas pessoas iguais a você no planeta Terra. E nunca haverá de ter, nunca. Ah, eu sou gêmeo. Você é gêmeo, mas não é igual. Não há duas pessoas iguais a você no planeta Terra e nunca haverá de ter. Podem até te clonar, mas igual a você, jamais. Quando a gente aprende a revestir-se dessa certeza, dessa convicção de que somos únicos, portanto singulares, a gente começa a aprender a ver o outro como único e singular. Isso é muito importante. Aprender a ver o outro como único e singular. Porque ninguém consegue ver fora o que não descobre primeiro dentro de si. Como é que você pode, né, exigir tolerância se você não é tolerante? Como é que você pode exigir do outro que faça a caridade se ele não lhe vê praticando a caridade? Como é que você pode exigir do outro segurança se você é inseguro? Então, nós somos únicos, ponto. Seres singulares. Então significa o quê? Que eu não posso ser a expectativa da minha companheira, a expectativa do meu companheiro. Eu posso apenas ser eu. Quem sou eu? Olha, eu não vou usar cabelo curto porque o meu marido não quer. Então quer dizer que você está deixando de ser você para ser aquilo que teu marido idealiza como mulher perfeita. Olha, o meu marido não gosta dessa comida, então eu não vou fazer. Mas você gosta dessa comida? Então faça. Você é única. Por que você só vai fazer o que ele quer? Então a gente tem muito dessas coisas. Quando a gente esquece da nossa singularidade, de que nós somos literalmente únicos, nós tendemos a deixar de construir a nossa identidade. E passamos a ser aquilo que o outro projeta de nós. Isso é muito perigoso. E é uma coisa que a gente trabalha muito dentro da psicanálise. Quem sou eu nesse sentido? Eu sou um ser singular, único da minha espécie, graças a Deus. E você precisa, para construir a felicidade, ter essa certeza, essa convicção. E mais do que isso, se você percebe que você chegou ao ponto de podar-se em tudo e fazer apenas o que os filhos querem, o que o marido quer, o que o outro deseja, e esqueceu de você, aí precisa de ajuda especializada. Eu já atendi casos de pessoas que saem de casa porque precisam comprar uma sandália, um calçado, aí vão no shopping, deixam de comprar para si, que está precisando, e compra para o filho, para o marido, e não compra para si. Eu fico pasmo, né? Como é que pode um negócio desse? Então a questão da singularidade também está na descoberta de que somos especiais, únicos. E isso é um motivo de comemoração. Eu não preciso ser o outro. Eu preciso ser eu na relação com o outro. Isso que é o importante. Então, vamos lá.
Recapitulando, além da clareza de papéis, da singularidade e da quebra de condicionantes formativas, no meu livro Felicidade, Como Construí-la, eu aponto o quarto caminho, que eu acredito ser o caminho mais, vamos dizer assim, desafiador, interessante, que é eternizar o tempo. E o que é eternizar o tempo? Oh, meu Deus, eu vou talvez aqui exagerar, mas eu vou usar o sapir, né? Religião, para a gente poder entender. Eu tenho por hábito, por costume, né, orar, rezar, fazer prece de manhã, tarde, noite. Eu, quando acordo de manhã, por exemplo, eu faço um pacto. Eu junto as minhas mãos, espinha ereta, e converso com Deus, com o Pai, com Allah, com o Senhor, com Jesus, com Xalá, com quem você tem como idealizador, arquiteto do universo, seja quem for. Eu falo com meu Deus, com meu Pai, e digo: Pai, obrigado por mais um dia. Que nesse dia eu possa fazer o meu melhor possível, porque o impossível eu deposito em tuas mãos. Faze de mim um instrumento do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eu acredito que eternizar o tempo é esse exercício de a gente propor fazer o nosso melhor possível. Se é para dar um bom dia, dê o seu melhor bom dia. Se é para perdoar, perdoe e esqueça. Não deixe na próxima briguinha lembrar o que foi dito. Não perdoa, está perdoado, esqueça. Eu acredito que fazer o melhor possível é justamente isso. É esse exercício da gente procurar se melhorar. Eu, muitas vezes, numa figura de linguagem, eu acredito que nós somos aquele barro nas mãos do oleiro, né? E a gente se refaz todos os dias, a gente pode se refazer. A gente pensa que está completo, mas necessariamente a gente pode se melhorar, fazer mais e melhor. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a felicidade é, portanto, a satisfação do homem no mundo. E o que é estar satisfeito no mundo? É ter clareza de quem eu sou, reconhecer o que eu preciso melhorar, me propor em melhorar e fazer o meu melhor possível, deixando o impossível nas mãos de Deus. Tem inúmeras histórias para a gente contar, mas é importante a gente começar a entender as histórias como figuras de linguagem que vão nos ajudar a refletir sobre o que queremos na vida. Um senhor experiente, um sábio caminhando na praia e uma criança. Mas uma criança muito inteligente, esperta. E esse sábio caminhando na praia, a todo momento, via as estrelas do mar, ainda se movendo, ele com muita paciência, pegando a estrela do mar, jogando novamente para a água, né, para a água do mar mais profunda. E aquela criança observando aquele caminhar, aquele exercício desse sábio, desse senhor mais velho, que em silêncio fazia isso, sem alarde. E ele percebeu que aquele senhor fazia isso 1, 2, 3, 4 vezes, abaixava, pegava a estrela, jogava de novo. E de repente aquela criança ficou curiosa, mas sábio, por que você está fazendo isso? Você não vê que seu trabalho não vai gerar fruto nenhum? Amanhã o mar vai devolver essas estrelas de novo. Por que você está jogando essas estrelas novamente no mar? E o sábio novamente pegou uma estrela embaixo, né, na areia, sorriu para a criança, devolveu e respondeu: simplesmente, eu estou fazendo a minha parte. Eu acredito que a felicidade, ela se encontra justamente em cada um fazer a sua parte. E qual é a nossa parte? Procurarmos sermos pessoas melhores, pessoas mais educadas, mais harmônicas, mais justas,
mais solidárias. As pessoas muitas vezes nos olham, nos veem e nos julgam sem nos conhecer, sem saber o que somos, quais as crenças que acreditamos. E nós temos que entender essas pessoas, porque na verdade, todas as pessoas que nos cercam são nossos irmãos. Todos nós temos um mesmo pai. E um pai, o que um pai deseja de um filho? O pai deseja que esse filho evolua, cresça, respeite, ame. Que ame seus irmãos, que ame seus próximos. Desejo a todos vocês felicidade. Um grande abraço e até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau.